Shalom, shalom, irmãos. A paz e a graça do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Yahuwah, seja com todos vós, em nome do Cordeiro Pascual, do nosso Redentor e Salvador, o seu Filho amado, a sua palavra viva, Yahushua, aleluia, amém, assim seja. Irmãos, estava conversando com a irmã, anteontem, ou foi ontem, né? E ela falando, né, com tanta alegria, com tanto amor dos filhos dela, e que ela sonha, né, muito com que os filhos dela enxerguem essa palavra, busquem um relacionamento com o Criador e viva, né, o Evangelho. Eu falei assim para ela: ô irmã, acredito eu que todo crente verdadeiro sonha com isso, que os nossos familiares, que os nossos próximos, os nossos, né, amigos, enfim, todos os que temos um relacionamento, que temos um carinho, né, que tivemos uma convivência íntima no mundo, é o nosso sonho, né, poder conversar com eles sobre a palavra, porque, irmãos, precisamos ser realistas e sinceros. O sistema religioso, ele congelou, ele esfriou muito, né? É porque trata-se de uma usurpação também, né? Então eles precisavam criar toda uma, como eles chamam, né, teologia, que eu chamo de ensino da palavra. Tipo, eles criaram o quê? Eles criaram hierarquias, eles criaram todo um processo, no meu ponto de vista, burocrático, de algo que foi nos dado por graça e misericórdia, de graça, que é simples. A palavra do nosso Deus é simples, só que o sistema religioso, ele tornou o que é simples difícil de entender. Você vê muita gente que não é edificada, que não recebe essa palavra que te dá uma alegria, sabe? Um amor tão grande que você fica: nossa, meu Pai, muito obrigado, meu Pai, eu te amo, eu quero o Senhor, eu quero te buscar cada dia mais, Pai, eu quero estar contigo todo dia, 24 horas, não deixa que essa fome, essa sede cesse. Dai mais e mais, oh glória. Então, assim, todos nós que recebemos essa graça, né, que ouvimos a voz do pastor, que verdadeiramente nascemos de novo, oh irmãos, nós vivemos em amor, nós vivemos em alegria, entende? Paz verdadeira. E por a gente ter tido essa oportunidade, recebido essa graça, obviamente, porque esta é a verdade, nós queremos caminhar nela 24 horas, todos os dias de nossas vidas, entende? E por isso mesmo, nós não temos mais vontade de conversar sobre conteúdos alheios, soltos, que não nos vai edificar, que não nos vai abençoar, entende? É a palavra do nosso Deus, Criador, que nos criou, o autor da vida, Ele que é o nosso Pai, é Ele que tem a palavra para nos edificar. Então a gente vai falar de quê? Do que está no mundo? Que se rebelou contra essa palavra, que nos odeia e que é a nossa destruição, que é falso, que é hipócrita, que é mentiroso?
Ô irmãos, sinceramente, eu não tenho o mínimo desejo mais de tratar sobre assuntos alheios, assuntos deste mundo. Chega de escravidão, chega de mentira, chega de falsidade, entendeu? Eu prefiro, meus irmãos, com toda a humildade, mesmo que todos se afastem da minha presença, né? Mas eu prefiro ser fiel a essa palavra aqui, que é verdadeira, que é limpa, que é honesta, entendeu? Porque, irmãos, quando nós somos pessoas de bem e estamos no mundo como folhas secas, jogados por um lado e para o outro, eu particularmente, eu sempre fui uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, sincera. Eu sempre acreditei nas pessoas e eu me entregava, né? Me entregava por completo, confiava mesmo, entende? E assim, no percurso eu conheci pessoas maravilhosas, como eu conheci pessoas também, né, que é do mundo, né, normal, que são pessoas falsas, que mentiram. E o que eu quero dizer com isso é que quando você não tem um guia, né, que só existe um guia, aí no mundo você tem vários guias, você ouve todo mundo. O que é que acontece? É como se você herdasse os costumes, a ideologia, a cultura, os hábitos de cada um. E isso vai formando a sua pessoa. E aí, meu irmão, minha irmã, você no mundo, imagine, você vai fazer muita besteira, irmãos. Muita. Nossa, irmãos, eu fiz tanta besteira, fiz muita coisa errada que hoje eu abomino, hoje eu tenho nojo, vergonha, entendeu? Nossa, irmão, no primeiro ano que eu já contei pra vocês em outro vídeo aí, foi o ano que o Pai limpou, né, meu coração, limpou a minha mente, tirou todo mundo de dentro de mim, o mundo que eu digo, o mundo de dentro de mim, né, as filosofias humanas, enfim. E, irmãos, eu pedi tanta desculpa, tanto perdão ao Pai, sabe? E Ele me deu esse perdão tão maravilhoso. Eu perdoei também todos aqueles que um dia me magoaram, que um dia me entristeceram. Eu perdoei a todos, irmãos, aqui dentro do coração. Aqui dentro do coração. A vontade é de ter uma oportunidade de encontrar com todos eles na rua e poder conversar, e se abraçar, e se amar, né? E conversar e deixar tudo que passou para trás, né? Mas que seja feita a vontade do Pai. Eu não esperei, né? Eu não esperei e sempre em oração eu entrego a vida de todos eles que passaram em minha vida até o presente momento, entrego nas mãos do Pai, que todos que ainda estejam no mundo, né, perdido, pecando, que todos eles possam reconhecer que todos nós, quando estamos no mundo, nós somos pecadores, nós somos dignos de misericórdia, né, porque a gente faz as coisas tudo errado, irmãos. Então que todos eles possam se arrepender de seus pecados e que busquem verdadeiramente o Criador dos céus e da terra e alcancem essa palavra que a gente está falando aqui, que nos traz tanta alegria, tanto amor. Então, irmãos, voltando aqui para o entendimento, então, no momento em que eu recebi essa graça, e que o Pai me perdoou, e que eu perdoei todos os meus próximos, todos que passaram por minha vida, aqueles que eu tive contato desde o início do meu chamado, eu tenho transmitido, mesmo no início ainda um pouco verde, né, na palavra, mas sempre transmitindo o que o Espírito vinha me revelando, mesmo ainda engateando como criança, né? Hoje o Pai tem nos dado um entendimento mais maduro, hoje nós estamos nos alimentando com um alimento sólido, aleluia, louvado seja o Eterno por isso.
Mas eu sempre compartilhei com todos eles, sejam meus familiares, sejam os meus amigos, colegas, enfim, e todos que eu conheço na rua. E agora a gente está aqui no mundo online também, né? Então assim, irmãos, é a nossa alegria, é falar da palavra de Yahweh, do nosso Deus, de fato. Então por isso mesmo nós queremos que todos sejam alcançados e vivam dessa palavra, né? Mas a gente sabe que as coisas não são bem assim, que na grande maioria, infelizmente, as pessoas se afastam porque as pessoas querem viver, né, suas vontades, né? E é como eu digo, e como a palavra diz, a palavra diz, nós somos luz. E a luz, ela expõe as obras pecaminosas, né? E muitos falam assim, mas você também fez muito disso. Sim, fizemos. Tanto que a gente deixa claro que a gente fez, só que a gente se arrependeu, se humilhou diante dos pés do Pai pedindo perdão. E é isso que a gente quer que todos eles, né, os nossos próximos, tenham consciência. Que a gente não está julgando. Que a gente quer que eles tenham consciência que nós somos totalmente dependentes do nosso Pai Celestial, do nosso Criador. E que por isso precisamos nos voltar ao Pai, buscar o Pai, né? Porque a gente, como diz a palavra, nós abandonamos o Pai, abandonamos o ensino do Pai, abandonamos as raízes do Pai, da criação. Então, o filho pródigo, né? Ele retorna à casa do Pai e o Pai fica tão contente. Então é isso, a gente quer que os nossos irmãos, os nossos próximos, porque todo aquele irmão que continua ainda no mundo, eles são nossos irmãos e irmãs de alma vivente, do primeiro Adão, da carne. Mas hoje nós vivemos em espírito vivificante. Então hoje nós temos os nossos irmãos espirituais da eternidade. Nós já morremos para o mundo, porém continuamos ainda neste corpo, correto? Então eu penso assim, é o meu entendimento. Todos somos irmãos, seja irmãos no primeiro Adão, porque a gente ainda está em carne, e seja já nossos irmãos da eternidade, seres celestiais, que receberam o chamado e vivem para agradar o Pai e para o reino. Aleluia. Enfim, então que todos os irmãos do primeiro Adão, né, que ainda estão neste mundo perecível, que eles tenham essa consciência, se arrependam verdadeiramente dos seus pecados, busquem o Pai, busquem a Deus, amem a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, toda a sua força, porque o Espírito do Pai, ele resplandece, ele é fiel, ele vem conosco, entendeu? Então se a gente crê nesse Deus Todo-Poderoso, que ele enviou a sua palavra em carne, o Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo, o nosso Messias e Salvador Yahushua, o Pai abençoa e revela todas essas verdades. Mas como eu ia dizendo, a maioria, infelizmente, né, irmãos, com muito pesar eu falo isso, rejeitam, né, se afastam, evitam, porque a gente deixa de praticar as obras passadas, né, as coisas do mundo. E por eles ainda estarem nisso tudo, buscando as riquezas deste mundo, as coisas deste mundo, preferem então se afastar e, muitos dos casos, nós mesmos, né, nos afastamos, porque é questão de maturidade, né? Questão de amor, irmãos, é questão de amor. Esse é o verdadeiro amor do Evangelho, que o mundo usurpa, que o mundo trata o amor como um amor sempre sentimental, carnal, mas
Na verdade, o amor do Evangelho, ele é paciente, sabe? Ele tem cuidado, ele tem zelo. Então, assim, se você tá vendo que os nossos próximos familiares querem permanecer com aquele estilo de vida, com aqueles hábitos, seja sincero, qual é a melhor forma de todos se darem bem, né? É o amor, é respeitar, é dar o espaço. Não quer dizer que a gente está se afastando e nem que eles estão se afastando. É cada um vivendo o que tem como prioridade. E nós que vivemos para o reino, é a nossa prioridade, é essa. Né? É buscar o reino dos céus em primeiro lugar. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Então a gente vive para o Evangelho da graça. A gente reconhece esse sacrifício que o Cordeiro Pascual fez para nos salvar. Né? O justo pelos injustos. Então a gente foi alcançado por essa graça. E hoje, meu irmão e minha irmã, não há outra coisa o que fazer a não ser honrar, louvar, glorificar essa graça, esse amor infinito do Pai Criador Yahweh, em nome de Yahusha, do seu Filho amado. Entende? Então eu falando com a irmã, né? Ô irmã, quem não queria que os nossos entes queridos, os nossos parentes, os nossos amigos vivessem essa palavra, né? Entendessem como a gente tem entendido. Mas para isso, irmãos, precisamos buscar, precisamos abrir a porta do coração, porque o Mestre, ele está à porta e bate, né? Ele sonda mentes e corações, ele nos conhece. O Pai nos conhece desde o ventre de nossas mães. Então, assim, nós que estamos no caminho, o nosso dever é transmitir a palavra, é compartilhar, é pregar. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, nosso papel é esse, levar o Evangelho, pregar a palavra que nos curou, que nos libertou e que nos salvou. Porém, quem convence, quem chama é o Pai, é o Espírito. É Ele que conhece as suas ovelhas. É o bom pastor. Yahusha, a porta, que chama para fora do aprisco. Ele que conhece. Então, assim, os seus, as suas ovelhas, ouvem a sua voz. Os eleitos, ouvindo o Evangelho, eles vão despertar, eles vão acordar, eles vão reconhecer, sabe? Tipo, por causa do caráter, a alma. Então o Pai conhece, a gente não. A gente não sonda mentes e corações. Então o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa levar esse amor que a gente recebeu, essa graça, né? Levar o Evangelho, entende? Esse é o nosso dever. E o Pai chama suas ovelhas para fora, entendeu? Mas a gente precisa levar o Evangelho, né? E as pessoas precisam entender que todos nós somos totalmente dependentes dessa graça, desse amor. Porque é aí de fato que a gente alcança a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro amor. O sistema religioso, eles falam o quê, né? Não, irmão, você tem que aceitar Jesus. Que não sei quem aceitou Jesus. Aceitar? Tá entendendo? Quem precisa dele, da misericórdia dele, somos nós. Os pecadores somos nós. Os injustos, adúlteros, idólatras, enfim. Somos nós que somos dignos de misericórdia. Aí o sistema religioso ensina tudo errado, tudo usurpado, manipulado, misturado, sincretismo, né? Cheio de paganismo aí no meio das religiões, tudo errado. Então, assim, nós precisamos levar esse Evangelho, pregar essa palavra que nos cura, que nos liberta, que nos salva, ok? E os eleitos do Pai, as ovelhas do bom pastor, irão ouvir e despertar e acordar e sairão do aprisco.
Amém? Então, irmãos, como levar essa palavra? Como pregar de uma forma que todos, em algum momento, irão compreender e entender e receber essa graça? Sabe como é, irmãos? É com esse amor que eu citei, com paciência, né? E com amor e alegria. Ou seja, não é de uma forma, como é que eu posso dizer, como o sistema religioso faz, sabe? Algo engessado, algo meio intelectual, chato. Não, irmãos. É com o nosso exemplo. Essa é a melhor maneira de pregar, no meu ponto de vista, no meu entendimento, entendeu, irmãos? Eu não sei o entendimento de vocês. Estou compartilhando aqui com vocês, com toda humildade, o meu entendimento, que o Pai tem me revelado, que o Espírito Santo tem me revelado. E eu tenho entendido que a melhor maneira de a gente pregar esse evangelho, essa graça, é pelo exemplo. Então, se você verdadeiramente foi alcançado por essa graça, se você realmente nasceu de novo, é uma nova criatura, é um verdadeiro adorador, eu tenho certeza que você não fica sem meditar na palavra do Pai. Todo dia você medita. Você acorda, você ora, você lê a Bíblia, você passa o dia em comunhão com o Pai, conversando, sempre pedindo a opinião dele, a direção dele, tudo você entrega na mão dele. De noite, antes de dormir, você não consegue dormir sem orar, sem conversar com ele, sem parar para meditar na palavra dele. Eu tenho certeza que o dia inteiro você quer buscar ele, você quer... nas redes sociais você só busca coisas da palavra, você tenta congregar com os irmãos online. Quando você vai à rua, você, né? Você ama o seu próximo, você fala da palavra, então você vive o dia inteiro. E isso a gente faz por amor, com alegria. Então, o que é que vai acontecer? Esse amor, essa alegria, essa verdade que está em você, essa paz de espírito, ela vai resplandecer sobre todos os nossos próximos. Aqueles que forem eleitos, ovelhas do bom pastor, irão ser tocados por esse exemplo, por essa luz que está em você. Tá me entendendo? Agora, aqueles, né, que não são eleitos ou que é um povo de dura serviço, orgulhoso, vai evitar o máximo de contato com você, porque não vai gostar dessa luz, porque vai estar ofuscando os olhos dele, entendeu? Ele quer andar em pecado, então ele vai evitar o máximo de contato com a sua pessoa. É compreensível, mantenha a sua linha, continue dando frutos do Espírito, entende? Que aí, é como eu falei, os eleitos, as ovelhas do Pai serão atraídas. Amém, irmãos? Conseguem entender o que o irmãozinho de vocês aqui está transmitindo? Então vamos trazer algumas passagens para dar um melhor entendimento. Abra aí no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, no verso do 12 ao 16. Diz assim, ó: ninguém menospreze o fato de ser jovem. Ou seja, se arrependeu, se converteu, agora está vivendo esse evangelho, é uma nova criatura, é jovem. Ninguém menospreze, mas procura ser exemplo para os fiéis, para aqueles que também estão com você, que crê nessa palavra assim como você, na palavra, no comportamento, né? No comportamento, ande de acordo com o que a palavra já está te ensinando, o comportamento, no amor, na fé, nessa confiança absoluta que você tem depositado na palavra e na pureza, né? No amor ao próximo, com a genuidade do primeiro amor de nossos pais no Jardim do Éden, né? Essa pureza, essa inocência, aleluia, que só faz o bem. Então, enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura. Isso é Paulo falando com Timóteo, né?
Paulo era um ministro, um homem levantado por Yahushua, pelo nosso bom pastor, para ministrar os gentios. Então, enquanto aguardas a minha chegada, ok? Isso vale porque uma pessoa que é levantada pelo mestre, em espírito aqui, é como se fosse o próprio mestre nos exortando, falando, ó, enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, né? Sempre está alertando os irmãos, ajudando os irmãos, e ao ensino do Evangelho, do jeito que você recebeu, do seu jeitinho, com as suas palavras, sem mascaração, sem... Né? A gente é transparente, a gente é humilde, então a gente fala do jeito que a gente recebeu, do nosso jeito, com a nossa aparência, do jeito que o Pai nos chamou. Amém? Aleluia. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi otorgado, permitido, por mensagem profética, né? Com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Os presbíteros seriam os anciãos, né? As pessoas mais velhas que estavam já no caminho. Aí Paulo falando de Timóteo ali. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, né? Para que todos possam testemunhar o teu progresso. Ou seja, quando você recebe essa palavra, né, do sumo sacerdote, você vira um sacerdote, você vira responsável pelo Evangelho, pela palavra que te curou, que te salvou, que te libertou, entendeu? Então, dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Ó, realmente essa pessoa é um convertido, é um crente verdadeiro, ó, mudou completamente. Tem cuidado de ti mesmo, cuida da sua aparência, cuida, né, do templo sagrado, do tabernáculo sagrado, né, do teu corpo, da tua mente, do teu coração, das tuas emoções, né? Entende? E do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos, os teus próximos. Então se ame, cuide de você, ó, deixe essa luz resplandecer, entendeu, irmãos? Murmuração, vitimização não provém do povo de Á, entende? O Pai conhece nossas necessidades. Sem a gente pedir nada, a gente é agraciado, a gente é abençoado, que é dom do alto. Então não precisa a gente estar... Pelo contrário, a gente tem que dar frutos que glorifiquem o nome do Eterno. Quando a gente murmura, reclama, a gente não está glorificando o nome do Eterno, a gente está depreciando essa graça. Então entristece o Pai. Então crente verdadeiro, independente das condições, das circunstâncias, está sempre sorrindo, está sempre com um coração gigantesco, entendeu? Se você conhece um crente verdadeiro ao seu redor, seja na internet, perceba, ele sempre vai andar assim, sempre agradecendo ao Pai por todas as coisas. É óbvio que vai ter aquele momento, né, de tristeza, porque a gente sofre muito neste mundo, porque a gente vai de contra este mundo. É compreensível, mas quando você estiver vivendo esse momento, você tem que conversar com quem? Você tem que conversar com seu Pai, que está nos céus, que está em secreto. Então entra no teu quarto, fecha a porta e desabafa. O Pai, está acontecendo isso, eu estou passando por isso, entendeu? Então fale com Ele, entende? E Ele vai te consolar, vai tirar essa dor do seu coração. E aí quando você acordar no outro dia, você já acorda de novo, renovado, com essa luz ainda mais acesa. Porque as provações, elas vão te lapidando, vão nos lapidando, e nós vamos nos tornando seres cada dia mais no caminho gloriosos, irrepreensíveis, né? Saímos de uma pedra bruta e vamos nos tornando um diamante, uma pedra preciosa. Então, para se tornar um diamante, uma pedra preciosa, a gente passa por muitas provações, lapidações, entendeu, irmãos? Então, para encerrar aqui este vídeo, acredito eu vou fazer uma segunda parte bem legal também, para embasar também essa, mas vamos aqui para encerrar essa parte no livro de Tito, fica depois de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim, ó, que teu modo de agir seja exemplar em tudo, no ensino, na tradução aqui eles botam teologia,
que é coisa sistemática desse sistema. Eu gosto de falar ensino da palavra, o evangelho. No evangelho mostra integridade e sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós. Então, meus irmãos, aqueles que, um povo orgulhoso, vaidoso, egoísta, um povo de dura serviço, que não compreende, né? É como eu falei, ofusca a luz da gente, ofusca, eles ficam com raiva. Então, aqui, ó, teu modo de agir seja exemplar em tudo, entende? No ensino, como você transmite a palavra do seu jeitinho, com toda a sua verdade. Não tente inventar, mascarar, porque é aí que a pessoa tropeça, entendeu? Seja puro. Mostra integridade, sinceridade, verdade, né? Sobriedade, sempre com domínio próprio, sempre muito bem equilibrado, com a consciência em dia, né? Linguagem sadia, né? Amorosa, sem usar palavras vias, baixas, sempre com a linguagem sadia, irrepreensível, irmão, sempre com o bem, transmitindo amor, sinceridade. Que todo inimigo seja envergonhado, porque o inimigo ele vai ficar envergonhado, ele vai falar, rapaz, fulano mudou mesmo, olha como tá. Mesmo eu aqui, todo grosso, ele permanece com esse amor, com carinho, me respeita, se afasta no tempo certo, quando me vê todo feliz. Então ele não vai ter razão de falar mal de nós. É assim que a gente evangeliza os nossos próximos, pelo exemplo, com a luz.